Olá, vamos a mais uma aula hoje. Nessa aula nós vamos falar sobre mais uma propriedade física que se chama resistência elétrica. Em conjunto, em continuidade, nós vamos falar sobre uma lei que define o comportamento dessa resistência elétrica, que é a lei de Ohm. Tá? Só lembrando que nós já falamos em tensão elétrica ou diferença de potencial ou voltagem, que é medido em volts. Nós falamos em intensidade de corrente elétrica ou corrente elétrica, como comumente se fala, que é medida em ampere. Agora nós vamos entender qual é a relação deles aqui na resistência elétrica. Nosso conteúdo, já falamos sobre corrente elétrica, circuitos elétricos, agora resistência elétrica, e eu juntei aqui, ó, vocês vão ver que eu juntei lei de Ohm na mesma aula. Então, em primeiro lugar, o que é uma resistência elétrica? A resistência elétrica, por definição, uma definição simples, é a oposição à passagem da corrente elétrica. Então, eu aplico uma diferença de potencial, estabelece-se um campo elétrico num condutor e os elétrons livres tendem a circular por esse condutor. A questão é que esses elétrons livres, eles vão encontrar muitos íons, os núcleos, né? Caroços iônicos, muitos núcleos pelo caminho. Esses núcleos vão criar o que a gente chama de uma barreira de potencial, uma barreira de energia, onde que os elétrons vão ter que vencer essa barreira para poder passar pelo condutor até chegar no outro polo. Então isso significa que para vencer essa barreira, de energia, eles vão precisar ceder energia, eles vão perder energia. Mais lá na frente nós vamos falar sobre energia elétrica, tá? E os efeitos que isso tem. Mas eles vão perder energia aqui. E isso se manifesta como é que eu posso dizer? Na grandeza chamada resistência elétrica. Tá? Então basicamente a oposição à passagem da corrente elétrica. Quanto maior a dificuldade, maior é a resistência elétrica do material. Tá? Então, basicamente, nós vamos perguntar, né? Mas como que eu meço isso? Como foi feita a medida? Essa foi a medida feita por Ohm, basicamente, tá? Onde eu tenho aqui um circuitinho, circuitinho simples aqui, eu coloquei uma pilha, coloquei um elemento, esse meu elemento aqui, ó, com essa cara que eu tenho aqui, é o que nós chamamos de resistor. Isso aqui é um resistor. E ele está ligado por um conjunto, por alguns condutores. Eu coloquei dois equipamentos de medida, dois instrumentos. Um é o voltímetro. Nós já vimos anteriormente, ele mede tensão ou diferença de potencial, ele mede em volts. E esse cara aqui é o que nós chamamos de amperímetro, que já dá para perceber que ele mede corrente elétrica, tá? Então ele vai medir a corrente elétrica que circula pelo circuito. Lembram que eu falei para vocês, né? Corrente elétrica no sentido convencional sai por aqui, passa pelo meu resistor, passa pelo meu amperímetro e retorna para a bateria. E é a mesma corrente elétrica. Então aqui, ó, eu liguei o meu amperímetro em série com o circuito, e isso permite que eu meça a corrente elétrica que circula por aqui. Vamos ver o que acontece na nossa simulação. Aqui. Então, inicialmente eu coloco minha bateria, vamos dizer, uma bateria regulável, onde eu coloco lá 0 volts. Então ele está medindo 0 volts e não está circulando corrente nenhuma. Em seguida, eu venho e vou alterar essa tensão da bateria. Aqui, ó, o meu simuladorzinho ele faz isso. Eu vou aumentando aqui a tensão da minha bateria e eu coloquei 5 volts. O que acontece quando eu tenho 5 volts? Quando eu meço 5 volts, olha, eu estou aplicando 5 volts também sobre o resistor. A minha bateria está aplicando 5 volts sobre o meu resistor. Estou medindo 5 volts. O meu amperímetro mede 0,2 amperes. E eu crio uma tabela e crio um gráfico. Ó, 5 volts, 0,2 amperes. Continuando, eu vou aumentar isso para 10 volts. Aumentei para 10 volts, o que foi? 0,4 amperes. 0,4 amperes, 10 volts. Vou para 15. 15 volts, 0,6 amperes. Completo lá, 0,6 amperes, 15 volts. Vou para 20.
Vou para 20, 0,8 ampere. 0,8 ampere, 20 volts. Vou para 25, vou extrapolar um pouquinho essa figura. Essa figura aqui está no livro de vocês. 25, eu tenho lá 1 ampere, certo? Então aí eu vou olhar para esse meu gráfico que eu montei da tensão aplicada em função da corrente. Então a minha variável independente, a minha intensidade de corrente, e a tensão aplicada é a minha variável dependente. Foi assim que eu escolhi o meu gráfico. Então eu percebo que esse gráfico tem um comportamento retilíneo. O comportamento desses pontos é retilíneo. Se é retilíneo, eu aplico uma função de primeiro grau, vocês já estão craques nisso, uma função de primeiro grau, então uma função linear, e essa função vai ser a minha variável dependente, minha variável independente aqui. Então vai ficar do tipo V igual a V0 mais R vezes I. O que é esse R aqui, gente? Esse R é a inclinação do gráfico. E aí vem o pulo do gato. Esse R, a resistência elétrica, ela é nada mais, nada menos, matematicamente falando, que a inclinação desse gráfico. Então, quanto maior é a inclinação, maior é a resistência, certo? Coloco aqui. Bom, nós já sabemos aqui de cara no nosso sistema que se acaso eu não aplico tensão nenhuma, a corrente também não existe. Então, V0 é zero, para I zero. V0 é zero. Eu reduzo a essa funçãozinha aqui, onde eu tenho somente as minhas variáveis independente e dependente e o meu coeficiente angular. Essa funçãozinha V igual a R vezes I é o que nós chamamos de lei de Ohm. Então, a lei de Ohm, muitos de vocês vão ver em cursinho, talvez já estejam vendo, basicamente ela foi tirada dessa forma aí no laboratório, variando-se a tensão aplicada, chegando numa reta e aplicando o tratamento para essa reta. Então, a lei de Ohm vai ser V igual a R vezes I. Bom, se ela é V igual a R vezes I, isolando a resistência, desculpa, vai ficar V sobre I. V sobre I vai me dar volt sobre ampere. Então, 1 volt sobre ampere nós chamamos de 1 ohm, em homenagem ao cientista que desenvolveu isso. Ohm. Esse ohm nós usamos a letra grega ômega. Por favor, não me sacaneiem, treinem isso e vocês vão ter que começar a trabalhar com a letra correta, a letra grega ômega. Tá? Então, aqui eu tenho que dizer que a resistência elétrica é medida em ohms. Bom, agora, ainda continuando sobre essa questão de como medida, outra vez eu apresentei lá o circuito montado com pilhazinha, e aqui o diagrama esquemático dela, né? Onde, só para mostrar para vocês, uma resistência elétrica, ela aparece dessa forma no circuito. Assim como a bateria aparece dessa, a resistência aparece dessa forma no circuito. E nós chamamos o elemento que nós colocamos no circuito, que tem resistência elétrica, como um resistor. Tá? É um resistor elétrico, basicamente, nada mais é do que uma resistência, um elemento que contém resistência elétrica. Aqui eu coloquei para vocês dois vídeos sobre duas análises, um sobre condutores ômicos, condutores não ômicos. O que significa isso? Condutores ômicos basicamente são esses condutores que apresentam essa curva, essa reta aqui, esse comportamento linear no gráfico de tensão em função da corrente. Esse comportamento linear é dado para condutores ômicos. A questão é que tem condutores que não são assim, não são ômicos, eles têm comportamentos diferentes. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser... tem diversas formas, tá? Mas esse vídeo aqui vai falar alguma coisinha para vocês, algumas coisas bem superficiais, mas já dá para ter uma ideia. Bom, próxima abordagem que nós temos é a questão da resistividade elétrica, nova grandeza aí para vocês, resistividade elétrica, também chamada de segunda lei de Ohm. O que eu tenho aqui, gente? Eu vou fazer esse vídeo, eu até fiz meio erradinho, mas eu vou mostrar para vocês do mesmo jeito, também em simulador do FET, onde, deixa eu colocar já para frente aqui, eu tenho as seguintes características num condutor elétrico. Depois eu volto lá no início. Eu tenho as seguintes características num condutor elétrico. Está aqui o meu condutor elétrico, cheio dos seus caroços atômicos, né? Cheio dos seus núcleos, onde os elétrons vão circular.
o que eu tenho nesse condutor? Eu tenho algumas propriedades físicas dele que podem mexer na resistência elétrica observada, medida. Quais são essas propriedades? Comprimento e área de secção transversal aqui do meu sisteminha. Então vamos ver como cada uma dessas duas interfere. Primeiro, quando eu mexo no comprimento, se eu mexo no comprimento, se eu aumento o comprimento do meu sistema, o que vai acontecer? Os elétrons vão ter que atravessar aqui mais caroços atômicos, mais núcleos. Então a resistência também aumenta. Se eu aumento a área, olha lá, diminuiu o comprimento, ficou legal, ficou bonitinho. Se eu mexo na área, aumento a área, ele vai ter mais espaço para circular. Então a área é inversamente proporcional à resistência. Aumentou a área, diminuiu a resistência. E agora o que é essa letra aqui? Primeiro que essa letra grega é a letra grega Rho. Essa letra grega, ela representa o que nós chamamos de resistividade. O que é essa resistividade elétrica? Bom, tem a ver com isso aqui, ó. A resistividade elétrica, ela basicamente aumenta ou diminui, ela controla a quantidade de caroços atômicos que eu vou ter ali para interferir. Não só a quantidade, mas como que eles vão estar interferindo, qual o potencial que cada caroço atômico vai exigir para que o elétron livre passe por ele. Então, isso significa que a resistividade elétrica é uma grandeza que depende do material. Cada material tem uma resistividade elétrica. E aí eu descubro por que eu pego a borracha, tem uma resistência diferente do alumínio, que vai ter uma diferença diferente do cobre. Por quê? Porque eu mudei a resistividade elétrica. A grandeza que eu estou mexendo ao mudar o material é a resistividade elétrica. Então eu tenho aqui uma tabelinha que saiu do livro de vocês. Cada material tem uma resistividade elétrica diferente. E nós vamos ver que a do alumínio, a resistividade é 2,6 vezes 10 na menos 8. Olha lá do cobre, 1,7 vezes 10 na menos 8. Significa o quê? Que o cobre tem uma resistividade menor. Se a resistividade do cobre é menor, o que significa? Conduz melhor. Aqui, ó, tungstênio, 5,5 vezes 10 na menos 8. Só que o tungstênio é complicado, né? Prata, 1,5. Aqui não tem o ouro. O ouro tem uma resistividade maravilhosa. Tá? Então, basicamente é isso. Mudei o material, mudei a resistividade. E aqui ele fala em temperatura ambiente. Por quê, gente? Se eu mudo a temperatura, eu mudo a resistividade também do material. Então, materiais têm comportamentos elétricos diferentes em temperaturas ambientes diferentes também. Aproveitando essa característica aqui da resistência a variar com o comprimento, é possível construir uma resistência elétrica em que o contato elétrico feito com ela não seja fixo, como era antes, né? Aqui, mas sim variável. Esse contato ele corre pela resistência e à medida que ele corre pela resistência, eu vou variar o valor da resistência elétrica. Esse elemento é chamado de reostato. Esse reostato é representado dessa forma, que é uma resistência elétrica com uma seta cortando ela. Significa que eu posso variar o valor da resistência elétrica. Tá? Bom, próximo tópico da resistência elétrica é o choque elétrico. Né? Por que ele acontece? Em primeiro lugar, né, tem essa figurinha aqui, que é tudo do livro de vocês aqui. Né? Em primeiro lugar, o choque elétrico acontece quando eu tenho que submeter a uma diferença de potencial. O pássaro que está num fio, num único potencial, não vai levar choque. Agora, se ele colocar nos dois, ele vai levar choque. Então, nós precisamos submeter a diferença de potencial. Segundo, essa diferença de potencial tem que ser suficiente para passar um circuito elétrico. Por exemplo, se você vê essa diferença de potencial no teu corpo, tem que passar pelo teu corpo. Então aqui eu tenho, por exemplo, a mão do indivíduo, os dois dedos aqui, ó. A corrente elétrica vai fazer isso aqui. Eu tenho aqui o indivíduo segurando a corrente elétrica, vai fazer isso aqui, pelas duas mãos, certo? Então vai passar por todo o corpo dele. Então tem que vencer essa barreira. Quanto maior for a tua resistência elétrica, menor vai ser a corrente elétrica que vai passar. E aí, olha que os efeitos que nós sentimos.
De 0 a 10 mA, nós temos um formigamento, aquele choquinho elétrico leve que só dá um sustinho, a gente dá risada e pronto. De 10 a 20 mA, já vai sentir dor, já vai doer, uma dor que não é insuportável, mas vai ser desagradável, né? Os outros vão rir, você já não vai rir. De 20 a 100 mA, aqui o negócio já fica complicado, você vai ter dificuldade para respirar, você vai ter um baque no coração, já vai ter problemas aqui. De 100 a 200 mA, você vai ter fibrilação cardíaca. Então, aquele baque do coração que eu falei para vocês, piora aqui. Você tem a possibilidade de morrer. Então, com uma corrente dessa. Agora, uma corrente acima de 200 mA, você vai ter queimaduras graves e certamente uma parada cardíaca, tá? Então tem que cuidar muito com isso. E isso basicamente tem a ver muito com a resistência elétrica. Pessoa que tem aquela mão bem, o trabalhador que trabalha em ambientes pesados, pedreiro, né, tem uma mão bem grossa, pele bem grossa, ele vai sofrer menos do que você, que passa o dia inteiro lendo, escrevendo, que tem aquela pele macia. Ele vai sofrer bem menos na hora de levar um choque. A corrente elétrica por você vai ser maior. Ok? Aqui eu tenho um material complementar para vocês, no YouTube também, para vocês darem uma olhada. E desse vídeo aqui é só. Muito obrigado, até a próxima.